A Copa Pistão é o maior evento de corridas do universo de carros. Através dela a gente conheceu vários personagens bem legais que apareceram nos filmes, e também vencer ela era o maior sonho do protagonista, o Relâmpago McQueen. Bom, a gente sabe que grandes corredores venceram a Copa Pistão, como por exemplo o Doc Hudson e o Rei, mas eu duvido que você conheça todos os vencedores da Copa Pistão, desde a sua origem lá em 1949 até os dias atuais. Bom, e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, uma lista completa com todos os vencedores da história da Copa Pistão. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mikael. Se você gosta de carros, deixa o seu like, comenta qual que é o seu personagem preferido do desenho, quer dizer, dos filmes, né, do Carros. É o Relâmpago McQueen ou é algum outro personagem? Comenta aí. Bom, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá? Que aqui eu trago vídeos 2 vezes por semana falando sobre os melhores desenhos e filmes de animação, tá? Incluindo Disney, Pixar, DreamWorks. Se vocês quiserem, podem comentar aí qual filme ou desenho vocês querem me ver falando aqui. Bom, e sem mais enrolação, pessoal, vamos lá, vamos ver a lista completa dos vencedores da Copa Pistão. Bora lá! Bom, o início ali da Copa Pistão é um pouco obscuro, né? A gente não sabe muito bem quem criou ela, como ela surgiu. Porém, a gente sabe que ela se iniciou ali no final dos anos 40, provavelmente em 1949. Nessa época ali dos anos 40, 50, ela era disputada em pistas de terra. Só depois ali em torno do final dos anos 60 e 70 que ela passou a ser disputada em grandes circuitos com pistas de asfalto. Bom, e em 1949, o ano da primeira corrida, o único piloto que a gente conhece ali que participou dessa corrida e que provavelmente foi o campeão é o piloto chamado Slide Powers. Ele, claro, era de um estilo mais clássico ali de carros, não era um carro de corrida como a gente conhece hoje em dia, porém era um modelo clássico de corredor. E ele tá na história aqui como o primeiro vencedor da Copa Pistão. O Slide Powers tem ao todo uma Copa Pistão. Como não tem uma lista realmente oficial, não tem todos os vencedores de todos os anos. A gente tem anos e até algumas décadas que não tem nenhum piloto conhecido que venceu a corrida. E tem alguns aqui que só citam quantos títulos tem, mas eu fiz uma projeção e eu meio que calculei qual ano ele venceria. Isso porque tem o ano que outros pilotos venceram, então esses meio que se encaixam ali no meio certinho. Tá bom? Então essa lista é meio oficial. Os números são oficiais de cada título de cada piloto, tá bom? O Slide Powers, o primeiro vencedor, tem um título. Bom, em 1950 a gente não tem os dados de quem venceu a Copa Pistão, porém nos 3 próximos anos um novato dominou essa categoria. O nome dele era Doc Hudson, que ficou conhecido aí como o fabuloso Hudson Hornet. Bom, ele fez história aí na Copa Pistão, né? Ele estreou ali nas pistas de terra, né, como era o formato da época, e de cara ele foi o campeão e também o primeiro a ser campeão 3 vezes seguidos da Copa Pistão. Aí vocês conhecem a história dele, né? Em 54, quando ele tava defendendo ali o título, ele acabou sofrendo um acidente, o que tirou ele das corridas. Aí ele foi lá para Radiator Springs e se tornou futuramente o treinador do Relâmpago McQueen. Bom, ele é reconhecido como um dos maiores competidores da história da Copa Pistão e sempre será lembrado, porque futuramente a Copa Pistão colocou inclusive no seu próprio nome uma homenagem ao Doc Hudson. Bom, depois do título do Doc, em 53, a gente não tem informação de quem ganhou os próximos anos ali da década de 50 e nem a década de 60 inteira. A gente não conhece nenhum vencedor conhecido da Copa Pistão, mas foi nessa época aí dos anos 60 que ela passou a ser disputada nas pistas atuais. E o próximo que venceu a Copa Pistão que a gente conhece depois do Doc foi o Craig Shiftwright. Ele ganhou 2 Copas seguidas, a Copa de 1977 e de 78, e ele é avô do Kevin Shiftwright, que a gente vê correndo ali com o Relâmpago McQueen ali no primeiro filme. E nos próximos a gente vê ele em algumas cenas também. Bom, e o pai do Kevin e filho do Craig, ele também seria um competidor da Copa Pistão e seria 3 vezes campeão, mas eu vou falar sobre ele depois. Bom, então tá aí, o Craig ele iniciou ali uma leva de competidores da própria família dele que fizeram muito sucesso na Copa Pistão. Bom, e na mesma época ali do Craig surgiu um outro novato que dominou a competição também. O nome dele é Strip Weathers, mas ele seria mais conhecido como o Rei. Ele seria o maior vencedor da história da Copa Pistão com 7 títulos. Bom, ele é um daqueles casos que eu falei que não tinha o
ano certinho que ele venceu cada Copa Pistão, mas eu fiz uma projeção aqui do que eu acho que seria os anos que ele venceu. Bom, nos sites que eu pesquisei mostra que ele foi vencedor 7 vezes da Copa Pistão entre a década de 70 e de 2000, ou seja, ele foi campeão em 4 décadas diferentes. Isso é muita coisa. Bom, então levando em consideração que o Craig Shift-Hyde foi vencedor da Copa de 77 e 78, o Rey ele teria que começar ali a dinastia dele em 79. Então esse foi o primeiro título dele. E além de 79, ele também seria vencedor em 1982, 88, 89. Aí ele esperaria mais 7 anos para ser vencedor em 1996, mais 7 anos para ele vencer em 2003 e também em 2005, que seria um ano antes do primeiro filme. Então ali no primeiro filme ele estava defendendo o título dele. Então tá aí, o Rey ele era diferenciado, né? Tem uma diferença de 27 anos entre o primeiro título dele e o último, em 2005. Então ele já era bem veterano ali no primeiro filme do Carros, e ele estava disputando de igual para igual com um novato, que era o Relâmpago McQueen, uma tecnologia bem mais avançada que a dele, e que até a última corrida ele estava empatado pau a pau com ele. Bom, aí voltando para a lista, em 1980 a gente não tem dados de quem é o campeão, e em 91 a Copa Pistão foi vencida pelo Daryl Cartrip, que futuramente seria o locutor ali das corridas da Copa Pistão. Então aquele locutor que a gente vê, ele já foi campeão da Copa Pistão, mas não só uma vez, ele foi campeão 3 vezes. Ele foi campeão em 81, depois em 82 veio o segundo título do Rey, aí o Daryl ele foi campeão de novo em 83 e 85. Bom, aí a gente já pula para os anos 90. E nos anos 90, pelo menos ali o começo foi dominado pelo filho de um bicampeão da Copa Pistão. Isso aí, o filho do Craig Shift-Hyde, que foi campeão ali na década de 70, ele aparece nos anos 90 como o vencedor da Copa Pistão daquele ano. E no próximo ano ele já venceu de novo a Copa Pistão. E ao todo ele tem 3 títulos, a Copa Pistão de 90, de 91 e de 93. E ele não venceu em 92 porque um outro competidor surgiu ali na cena. O nome dele era Hal Ingas, era um campeão europeu que foi disputar a Copa Pistão. Ele venceu a Copa de 92 e também a Copa de 1999. Ao todo, o Hal Ingas tem 2 títulos da Copa Pistão. Aí a gente chega nos anos 2000, onde a gente tem o primeiro e único título do Bruce Kerber. Não se tem muitas informações sobre esse carro, mas ele aparece também em algumas cenas ali do primeiro filme ao lado do Relâmpago McQueen. Então esse carro amarelo que você vê aí também já foi campeão da Copa Pistão no ano de 2000. Bom, aí a gente salta para 2006, o ano do primeiro filme de carros, onde tinha toda aquela disputa entre o Relâmpago McQueen, que estava estreando ali na competição, o Rey e também um piloto das antigas, o Chick Ricks. Ele já tinha sido vice-campeão em algumas vezes da Copa Pistão, sempre perdendo para o Rey. Em 2006 foi o ano que ele ganhou a primeira e única Copa Pistão dele. Claro, ele ganhou trapaceando, né? Então ele tá marcado como um dos piores pilotos da história da Copa Pistão. Talvez não pelo talento, porque ele até que era bom, né? Para disputar com esses grandes vencedores, que seria o Relâmpago McQueen e também o Rey. Então ele era um piloto bom, porém um piloto bem desonesto. Mas tá aí, ele venceu a Copa Pistão de 2006. Bom, e nos anos seguintes, aí sim, o Relâmpago McQueen ele chegou com força. Ele poderia ter vencido a Copa Pistão de 2006, né? Mas ele abriu mão para ajudar ali o Rey em um gesto muito bonito, um gesto muito bom. Mas nos anos seguintes ele não abriu mão. E ao todo ele foi vencedor de 7 Copa Pistão. Isso mesmo, 7. Ele se igualou ao Rey, sendo os dois os maiores vencedores da história da Copa Pistão com 7 títulos. Ele venceu a Copa Pistão de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e depois ele foi vencedor de 2013 e 2014. O Relâmpago McQueen não é brincadeira, hein? E se você tinha curiosidade para saber quantas Copa Pistão o Relâmpago McQueen conquistou, tá aí, 7 Copa Pistão ao todo. Bom, mas essa sequência aí do Relâmpago McQueen foi interrompida um ano, que foi o ano de 2012. E nesse ano a Copa Pistão foi vencida pelo Carl Weathers, que é nada mais e nada menos que o filho do Rey. Bom, ele aparece ali também em Carros 3 e ele também é patrocinado pela Dinoco, assim como o pai dele foi durante a carreira toda. Bom, bem legal, né? O pai e o filho sendo campeão
campeão da Copa Pistão. Foi o segundo caso que isso aconteceu, o outro foi do Shift Right, mas nesse caso o Cal ele venceu apenas uma Copa Pistão. Bom, em 2015, depois daquela sequência do Relâmpago McQueen, a Copa Pistão foi vencida pelo Bob Swift. Eu também não achei muitas informações sobre esse carro, mas é esse carro roxo aí. Bom, e em 2016 é o ano que acontece Carros 3 e a Copa Pistão daquele ano foi vencida pelo estreante Jackson Storm. Eu não gosto desse cara, eu acho ele muito chato, porém ele é um grande vencedor ali da Copa Pistão, né, que ganhou ao todo 2 vezes, sendo bicampeão da Copa Pistão, a de 2016 e 2018. Porém, em 2017 ele não conseguiu vencer porque surgiu uma outra iniciante ali, que é a Cruz Ramírez. Isso aí, como vocês viram no terceiro filme, ela foi vencedora da Copa Pistão de 2017, mas também ela foi vencedora da Copa Pistão de 2019. Então a primeira mulher a competir ali na Copa Pistão, pelo menos é que eu saiba que foi a primeira mulher a competir, é uma bicampeã. Bom, e o último vencedor de uma Copa Pistão que eu consegui achar o nome aqui foi da Copa Pistão de 2020. E o vencedor daquele ano foi o Chase Racelot. Bom, não consegui achar muitas informações sobre ele, só que ele aparece também no terceiro filme, correndo ao lado do Relâmpago McQueen e também do Jackson Storm, de todos esses competidores da nova geração. Bom, 6 carros venceram ao todo uma Copa Pistão. Foram eles o Slide Powers, o Bruce Kerber, o Chick Ricks, o Cal Weathers, o Bob Swift e o Chase Racelot. 4 carros são bicampeões da Copa Pistão, que são eles o Craig Shiftwright, o Hal Ingas, o Jackson Storm e a Cruz Ramírez. 3 carros são tricampeões, que são o Doc Hudson, o Daryl Cartrip e o Craig Shiftwright. E apenas 2 pilotos têm mais de 3 títulos, e ao todo eles têm 7 títulos, que são o Relâmpago McQueen e o Strip Weathers, conhecido como Ray. Bom, e aí pessoal, qual desses pilotos você gostava mais? Bom, então tá aí pessoal, essa foi a lista completa de todos os vencedores da história da Copa Pistão. Você gostou da história que eu contei aqui e de saber quais são todos os campeões da história da Copa Pistão? Bom, se você gostou, deixa o seu like aí e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui pessoal e até a próxima. Tchau!